ler esse texto ou não? Também? Então tá. Vamos lá, gente. Boa noite. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Nós estamos começando, neste domingo, a comemorar os 153 anos da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Então, todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar você a uma oração, neste momento de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa comunidade, na história dela, sustentando, abençoando, derramando graça, demonstrando a sua aliança de maneira fiel em todo esse tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Queremos te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame do teu amor sobre nossas vidas nessa noite. Nós possamos ouvir, ó Deus, a tua voz. E queremos agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na história da nossa igreja, Senhor. Dessa comunidade, os pioneiros, ó Pai, plantando essa igreja num ato de fé. As pessoas que ajudaram no alicerce, na construção, ó Deus, não somente física de um templo, mas também, ó Pai, de um templo espiritual, na evangelização, compartilhando o Evangelho. Tudo isso, Senhor, tem sido fruto do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia para com nossa comunidade, Senhor. Nós queremos te louvar, te bendizer, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Quero convidar o povo de Deus a ficar em pé e, de maneira uníssona, a gente ler os 3 versículos do Salmo 167. Salmo 167, versos de 3 a 6. Vamos ler. Ali está dividido, mas vamos ler todos juntos, de uma só voz. Louvem-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Cantemos juntos, por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido eu, meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Todos juntos, mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, eu meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, eu meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Somos gratos, Deus, gratos por tudo que tem feito sobre as nossas vidas, sobre toda a nossa história, Deus. Te agradecemos. Vem e sopra. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos deste ajuntamento. Oh, santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Só as vozes. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No poder da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
A igreja pode se assentar? Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, tempo de comemoração é tempo também de recepção. Receber gente nova, gente para professar a sua fé, para ser batizado, a confirmar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Isso é muito bom. Eu queria chamar então o pessoal da Pública Profissão de Fé e Batismo, que venham aqui à frente. Cheguem aqui, por favor. Olha só, gente, que coisa bonita, não é? Hã? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Nós estamos muito alegres, muito alegres. Decisões foram tomadas, pessoas estão se chegando, algumas por transferência, outras estão professando, cumprindo ou melhor, concretizando a promessa de Deus. Alguns aqui foram batizados quando criança e agora estão demonstrando publicamente a sua fé como algo que Deus fez na vida de vocês. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, eu quero louvar o Senhor pela vida de vocês. Eu gostaria de convidar vocês a responder algumas perguntas. Aqueles que já professaram sua fé em alguma comunidade cristã, é para relembrar. Aqueles que ainda não fizeram, isso é um momento ímpar. É um momento importantíssimo. Porque você não está fazendo isso para mim, diante do pastor da comunidade, ou diante dos presbíteros. Você está fazendo isso diante de uma comunidade de fé. Mas muito mais diante daquele que sonda e conhece os corações, o Deus eterno. Então é diante dele que você está falando isso. É diante dele que você está reafirmando algumas coisas que já foram comunicadas pelo Espírito Santo ao coração de vocês. Então eu gostaria de convidar vocês a responder alguns compromissos, algumas perguntas do compromisso de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, doador da vida, capacitador com dons e talentos, e santificador das nossas almas. Vocês creem? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem na infalibilidade da palavra de Deus? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica todo o pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo que lhe pede? Vocês prometem, como membros dessa igreja, que estarão sempre submissos à sua disciplina e às autoridades nela constituídas pelo seu ensino, para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês prometem, como membros dessa igreja, servir na missão do reino de Deus com suas habilidades e com os dons concedidos pelo Espírito Santo a vocês, para a glória de Deus? Prometem ainda contribuir com o sustento da missão da igreja na cidade de Sorocaba, com seus dízimos e ofertas? Agora, isso não é um compromisso somente desses irmãos para com a comunidade de fé, mas também da comunidade para com eles. Eu gostaria que a comunidade respondesse positivamente, firme, diante das perguntas que eu vou fazer. Comunidade de Cristo, vocês prometem orar por eles e com eles?
Vocês prometem suportá-los nas dificuldades, dando bom testemunho do amor cristão? Sim. Vocês prometem auxiliá-los e ajudá-los na compreensão da vontade de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras? Sim. Vocês prometem ajudá-los no exercício dos dons espirituais e na missão do reino de Deus, através da igreja? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, ó Deus. Nós queremos te agradecer por Cristo Jesus naquela cruz, pelo teu evangelho, pela graça, pela aliança que nós temos com o Senhor, que ela é inabalável, Pai. Nós queremos te louvar pela tua fidelidade, Senhor, dia após dia. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por cada vida, por cada profissão de fé, batismo, recompromisso. O Senhor, ó Deus, renove as forças desses irmãos, os abençoando, derramando da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar meus irmãos presbíteros a cumprimentar os novos membros da nossa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal termina aqui, a gente pode ir se assentando, mas eu vou pedir para o Marcelo e para a Jaciara ficar aqui à frente, porque a promessa de Deus não é estendida somente aos adultos, mas aos nossos filhos. Nós cremos nisso. Nós cremos que a promessa ela é estendida aos nossos filhos. Eu queria chamar o Kalel e o Gabriel aqui à frente. Porque eles também vão
passar pela experiência do batismo hoje. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui então, pais, diante da comunidade. Mesma recomendação que eu fiz anteriormente. Não é para mim isso. É para Deus. Esse compromisso que vocês fazem não é com o pastor, mas é com a igreja e com o Senhor dessa igreja. Vocês, pais dessas crianças, permanecem fiéis ao pacto da graça, como vos é oferecido a vós e aos vossos filhos? Consagram essas crianças ao Senhor para que ela receba a adoção como filhos de Deus, o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo? Confiam nas grandes promessas de Deus, prometeis criá-las na disciplina e correção do Senhor, servir-lhe de exemplos cristãos, orar por elas e com elas, ensiná-las a ler a palavra de Deus, instruí-las desde os seus primeiros anos, que ela faz parte da aliança que Deus em amor estabeleceu em Cristo Jesus, fazer tudo quanto puderdes para trazê-la ao conhecimento e à fé em Cristo, seu Salvador? Nós também fazemos um compromisso com essas crianças, meus irmãos. Como vocês sabem, na comunidade reformada não existe a figura do padrinho e da madrinha. Porque todos nós aqui somos padrinhos e madrinhos dessas crianças. Todos nós nos tornamos parte da família estendida, da família da fé. E eu gostaria que vocês respondessem positivamente a essas perguntas. Comunidade de Cristo, vocês prometem orar por essas crianças e com elas? Sim. Vocês prometem suportá-las nas dificuldades, dando bom testemunho do amor cristão? Sim. Vocês prometem auxiliá-las e ajudá-las na compreensão da vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras? Sim. Vocês prometem ajudá-las no exercício dos seus dons e na missão do reino de Deus através da igreja? Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essas crianças, o seu tesouro para a nossa comunidade. Que a partir deste momento, Deus, nós possamos cuidar deles, ensiná-los, através do bom testemunho, Pai, para que eles se tornem, ó Deus, cristãos atuantes na sociedade, testificando, glorificando, bendizendo o teu nome, para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oi? Pegar para a transmissão. Muitas emoções, né? Isso é muito legal. Deixa eu dar uns avisos rápidos aqui, depois da gente enxugar as lágrimas. Vamos lá? Primeiro aviso, no dia 24/9, nós temos às 15 horas, aqui na nossa igreja, o Chá da Primavera, realizado pela SAF. Se você ainda não comprou o convite, por favor, não deixe para a última hora. Compre o convite e venha participar. Vai ser um tempo fantástico de comunhão, vai ter palavra, vai ter muitas coisas especiais. Então, você já conhece algo bem tradicional aqui na nossa igreja. Aqui está a propaganda dos próximos pregadores. Então, hoje à noite, nós temos aqui o Rodrigo Leitão, meu irmão, amigo,
semana que vem também, só tem amigo aqui, né? O Diego, o Renato no dia 18 e o Carlos Miranda fechando em setembro. Lembrando que a cada domingo também teremos programação musical especial, né? A programação musical especial é a nossa banda nesse domingo que abriu, né? Que abriu o negócio aqui, né? Então, de manhã foi fantástico, o coral estava lindíssimo, não estava? Quem estava aqui pela manhã, o coral estava sensacional, sensacional, foi demais. E a banda hoje está também arrebentando. Semana que vem a gente tem o Coral da Penha, da Igreja Presbiteriana da Penha, o Coral Jovem da Igreja Presbiteriana da Penha pela manhã, e à noite a Thaís Jamile ministrando, dirigindo a adoração aqui, vai ser muito legal também. Então, participem, fiquem atentos às programações. Mais algum aviso? E a nossa cantata, ou melhor dizendo, o nosso musical de Natal. Se você gosta de cantar, nós estamos dando um buster no nosso coral, né? Se você quer cantar um pouco, tal, então você pode vir. Os ensaios para a cantata serão às segundas-feiras, né? Às 19h30. Então, às 19h30 aqui, segunda-feira, ensaio específico para o musical de Natal. Se você não canta tão bem, mas gosta de atuar, então você pode fazer parte aí, atuando, ajudando o pessoal no teatro. Se você é como eu, que não sabe nem cantar e nem atuar, você pode ajudar como contra-regra, aí ajudando a abrir a cortina, fechar a cortina, montar cenário, desmontar cenário, porque nós vamos precisar de todo mundo. Vai ser fantástico, é um movimento missional na nossa igreja, e nós precisamos de você. Vamos agora, então, para a adoração? Quero convidar você a se colocar em pé, vamos cantar mais algumas músicas. Se você veio preparado para o seu dízimo e oferta, o gasofilaço se encontra ao final do nosso salão de culto. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e para sempre teu povo sustentar, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua
tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, e o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e para sempre teu povo sustentar, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Chegado à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Todo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Uma última vez. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém, Deus. Nós a Ti cantamos, porque Tu és soberano. Tu és soberano, as nossas vidas estão diante de Ti, Pai. E a Ti nós cantamos, Deus, porque Tu és soberano. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor
absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. A igreja pode se assentar, meus irmãos? Vou chamar aqui, sem muita delonga, o reverendo Rodrigo. Vamos orar por ele. Rodrigo é um amigo de longa data. Teve o prazer de trabalhar comigo por vários anos em Campinas. Eu ensinei muito a ele. Então, se ele pregar bem, é porque fui eu que ensinei. Tem que falar a verdade, né, Rodrigo? Tem que falar a verdade. Então, vamos orar pelo Rodrigo aqui. Senhor, quero pedir que o Senhor use o Rodrigo nessa noite para abençoar o teu povo que se encontra aqui na nossa comunidade e aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, ó Deus. Derrama da tua graça e da tua misericórdia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. As crianças, meus irmãos, eu esqueci rapidamente, as crianças com a tia Lurdinha lá no fundo. Olha que beleza, hein? Pode ir, gente boa. Tia Lurdinha dá conta das crianças. Mudamos a nossa escola dominical para a noite agora aqui. Olha que beleza. Vai lá, Rodrigo. Obrigado. Que alegria, queridos, poder estar aqui em noite tão especial, noite de celebração, 153 anos da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. E, de fato, momentos como esse, momentos onde a gente para comemorar, para celebrar aquilo que Deus tem feito na vida de uma comunidade por tanto tempo, nos leva a refletir a vocação dessa igreja, a pensar, de fato, aquilo que define essa igreja, ou aquilo que Deus tem chamado essa igreja para viver nessa cidade, nessa região ao longo de todo esse tempo, e aquilo que ainda há de ser experimentado por essa comunidade daqui para frente. Mas também é tempo de nós mesmos pararmos e refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre a própria história e trajetória que nos conduziu até aqui, para onde ela está nos levando. É tempo de tentar entender, talvez, o que de fato nos define. Você já se fez essa pergunta, esse questionamento? O que te define? Quem você é? Onde está estabelecida a sua identidade? De fato, como eu disse, momentos em que nós paramos para refletir sobre algumas coisas da vida nos levam a esse natural questionamento. Quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? Por que Deus nos trouxe até aqui? Por que nós nascemos nessa família? Por que nós moramos nessa cidade? Por que nós temos esse emprego? Por que nós nos relacionamos com essas pessoas? Por que nós congregamos nessa igreja? Questionamentos sobre aquilo que nos define.
tentar responder quem de fato nós somos, o que Deus está fazendo em nós e aquilo que de fato venhamos a entender que Ele irá fazer através de nós. Portanto, para essa conversa de hoje, eu gostaria de convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 5. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI, a nova versão internacional. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos e, ao chegar em casa, ler e reler esse texto da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levara para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, a qual tinha nomeado governador, e lhe disse: leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém, reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio, lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão sobre o assunto. Oremos. Deus eterno e misericordioso, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, para aqueles que gostam de estudar e refletir sobre as Sagradas Escrituras, o livro de Esdras fala sobre um momento de reconstrução do templo em Jerusalém. E muitos de nós conhecemos ali a figura de Esdras como aquele que vai ser muito importante para a leitura da lei. Depois nós vamos ver essa figura aparecendo novamente no livro de Neemias. Mas antes mesmo de Esdras aparecer na história do livro que leva o seu nome, nós ouvimos aqui a respeito de um momento que o povo de Deus estava vivendo de muita luta, em que havia sido levado cativo à Babilônia. Agora, o povo que havia no passado sido liberto por mão poderosa de Deus, mais uma vez experimentava o exílio. Agora, sob a força do Império Babilônico, e ao ver o templo de Deus destruído, aquele povo vive tempos de tristeza, de angústia, até que algo sobrenatural acontece com o passar dos anos, o enfraquecimento do Império Babilônico e agora com o estabelecimento daquilo que viria a ser o grande Império Persa. Um novo rei olha para eles e os dá uma nova oportunidade. Ciro aparece como aquele que faz com que o povo de Deus pudesse voltar à sua terra para reconstruir aquele que seria o templo ao Senhor, o espaço para continuarem adorando ao Deus Criador de todas as coisas dos céus e da terra. Eles começam então essa empreitada, mas antes que ela de fato se realize, se concretize, novos ares, novos ventos, novos reis. Xerxes, Ataxerxes e a impossibilidade de continuar essa empreitada. Até que agora, em mais um movimento, um novo rei assumindo o império, nós temos em Dario um questionamento, porque o povo que agora vê esse movimento
volta, ainda que de maneira tímida, a buscar reconstruir o templo do Senhor. E então o rei Dario questiona o que está acontecendo, já que ele ouve rumores e burburinhos sobre um povo que está reconstruindo um templo de adoração a um Deus. E ao questionar sobre isso, ele manda então alguns mensageiros que possam descobrir o que está acontecendo, que possam questionar, indagar aquelas pessoas quem elas são e o que elas estão fazendo. E essa história, então, nos traz ao texto que nós lemos. O texto que nos mostra quando esse povo, ao ser questionado quem eles são e o que eles estão fazendo, sabem o que responder. Muitas vezes, quando nós somos questionados sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo na história, talvez eu e você ainda tenhamos dúvida. Afinal de contas, o que nos define? Onde está firmada a nossa identidade. E a partir daquilo que o povo responde, eu gostaria de caminhar com você nessa reflexão de hoje, olhando para uma grande história que definia aquele povo e que é a mesma grande história que define a mim e a você. Dentro dessa perspectiva, o primeiro aspecto a ser percebido e ressaltado aqui no versículo de número 11 é que Deus é aquele que estabelece a nossa identidade. Repare que ao serem questionados sobre quem são e o que estão fazendo, aquele povo responde prontamente. Nada baseado naquilo que eles têm ou aquilo que eles construíram, mas quem eles eram diante de Deus. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado no passado por um grande rei de Israel. A identidade daquele povo estava estabelecida no Deus que ele servia. Afinal de contas, era muito forte ainda a imagem de um Deus que os havia, num passado, ainda que remoto, os libertado. Esse povo, que havia sido escravizado no Egito, foi liberto com a mão forte de Deus. Um Deus que enfrenta e confronta os poderes e as divindades egípcias, que com as pragas faz com que aquele povo poderoso padeça diante do seu poder. E então, agora o povo escolhido, chamado e cuidado por Deus, tem a possibilidade de experimentar o que nunca havia experimentado nos últimos séculos, liberdade. Ao sair pelo deserto, caminha na direção de uma promessa, a promessa de que estariam em uma terra que emanaria leite e mel, e ali poderiam se estabelecer como povo e adorar de maneira livre a esse Deus. É isso que acontece, eles caminham, mas por conta da incredulidade e da murmuração, isso demora mais do que eles imaginavam, até que, enfim, eles conseguem se estabelecer nessa terra onde vivem ali experiências das mais diversas, até que Deus coloca sobre eles um direcionamento, coloca sobre eles reis que vão os auxiliar dentro desse processo de dependerem do próprio Deus. Ali eles veem, então, enfim, a construção daquela que era a morada, a presença de Deus, o templo, que os definia também enquanto um povo que servia a Deus. Templo este que havia sido destruído e derrubado, mas ainda assim, ainda que sob ruínas, daquele que era o espaço da presença de Deus, eles tinham uma convicção muito clara de que a identidade deles estava estabelecida no Deus que os havia libertado. Repare que isso tem a ver com a grande história da humanidade, porque a sabedoria de Deus nos narra que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela é a coroa de toda a criação. Aquilo que define a humanidade é o seu Criador. A relação com o seu Criador é o que faz com que nós, seres humanos, entendamos de fato quem nós somos e a nossa verdadeira história. Aquilo que estabelece a identidade da humanidade
é ser imagem e semelhança do seu Criador. Eu diria que isso não é diferente no nosso tempo, na Igreja Presbiteriana de Sorocaba e na vida de discípulos e discípulas de Jesus. Ainda hoje, aquilo que estabelece a nossa identidade. Ainda que em um momento onde nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas a partir da sua atividade profissional, ou de quanto de dinheiro ela tem no banco, ou de algumas realizações e sucessos que ela obteve ao longo de alguma trajetória. Nada dessas coisas, de fato, são aquilo que realmente nos define. Por quê? Porque essas coisas, elas podem, do dia para a noite, tomar rumos dos mais diferentes e diversos. Eu sei, como eu disse, às vezes a gente classifica uma pessoa pela sua profissão, dizendo ele é um médico, ela é uma advogada, ele é um contador, ela é uma dentista, mas a nossa identidade não está firmada naquilo que nós fazemos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou alguns de domingo a domingo, nas nossas profissões ou no nosso trabalho. Também não está na quantidade de dinheiro que a gente consegue juntar e colocar na nossa conta bancária, e nem mesmo naquilo que as pessoas olham para nós e possam admirar e talvez até repercutir isso nas redes sociais. A nossa verdadeira identidade, aquilo que nos define, é aquilo que nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. Nós, em Cristo Jesus, quando fomos justificados agora, somos então filhos e filhas amadas, em quem Deus se alegra e tem prazer. É isso que te define. É isso que te dá forças. Não é nenhuma outra coisa. Aquilo que você é o que você foi feito por Deus em Cristo Jesus. Aquilo que a Igreja de Cristo é na história, é aquilo que ela foi feita por Deus em Cristo Jesus. Deus é aquele que estabelece a nossa identidade. Então esse é um importante ponto de partida para nós. Esse é um ponto de partida importante para a história desse povo que a gente está conversando sobre. Esse é o ponto de partida para a história da humanidade. Esse é o ponto de partida para a nossa história. Antes de tudo, tenha em mente que quem estabelece a sua identidade é o Deus que o criou, que o amou e que esteve disposto a entrar na história e morrer por você. Povo de Deus, lembre disso. Lembre quem estabelece a sua identidade. Agora, a história continua e ao relatar ao rei Dario o que havia acontecido, no versículo 12 nós encontramos: mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Aquele povo também tinha uma visão muito clara da tendência e da inclinação do seu próprio coração e aquilo que eles haviam feito no passado. Deus havia estabelecido essa possibilidade deles estarem em um lugar especial preparado para eles. E disse: olha, se vocês seguirem os meus princípios, os meus preceitos, os meus valores, vocês vão experimentar a paz, vocês vão experimentar a alegria, vocês vão experimentar aquilo de melhor que eu tenho derramado sobre vocês. Mas se vocês se voltarem contra mim, se vocês optarem por seguirem o seu próprio caminho, o seu próprio coração, os seus próprios desejos, se vocês se desviarem dos meus caminhos, vocês ficarão por conta própria, o que é pior, vocês serão então espalhados como nação. E é exatamente isso que esse povo faz. Gradativamente, de rei em rei, eles vão se afastando dos princípios, dos preceitos, dos valores, e, acima de tudo, da percepção de que quem os havia levado ali, os havia juntado como povo, era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas e o Senhor deles. Então, agora, à mercê da sua própria sorte, eles são exilados, levados embora. E não só isso. Aquilo que eles tanto prezavam como nação, a sua terra, o seu templo, é destruído. Eles perdem assim a sua própria identidade. São levados a uma nova nação, para conviver com um novo povo.
e uma nova cultura, perdendo tudo aquilo que antes os definia. Mais uma vez, isso encontra eco na grande história da humanidade. Porque, apesar da humanidade ter sido criada à imagem e semelhança de Deus como coroa da salvação, o ser humano, em uma bifurcação, em uma possibilidade de seguir os caminhos de Deus e os seus próprios caminhos, opta pela autonomia. Escolhe se tornar a sua própria divindade, e aquilo que nós chamamos de pecado entra na história. Aquilo que de uma vez por todas separa Criador e criatura. Afinal de contas, ser humano criado que conhecia completamente a bondade porque conhecia a Deus, agora conhece também o mal. Só que tem um problema. Aquilo que conhece o mal e domina o mal não pode estar conectado com aquele que é completamente bom. Então há uma separação, há uma desconexão entre o Criador Todo-Poderoso e a coroa da criação. Seres humanos agora estão imersos e submersos em seus pecados. Consequentemente, experimentam agora a dor, o sofrimento, a morte e o caos. Isso também é uma realidade comigo e com você. Afinal de contas, nós também fazemos parte dessa humanidade que vira as costas para Deus, e nós constantemente optamos por fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós até contamos para nós mesmos algumas mentiras e falácias de que nós somos melhores do que realmente somos. E a gente passa a acreditar nisso. Até porque muitas vezes a gente estabelece que a nossa performance, por ser superior a algumas pessoas e algumas determinadas áreas, nos faz ficar, então, satisfeitos com o nosso desempenho e acreditar que se Deus olhar para nós, Ele vai encontrar em nós plena capacidade de sermos aceitos por Ele. Nós acreditamos, no fundo, que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são boas como nós, estão aqui reunidas dentro dos muros de alguma igreja ou alguma comunidade cristã, e aquelas que não prestam estão do lado de fora das nossas igrejas. Nós nos esquecemos que só existe um tipo de pessoa. Aquelas que não prestam, e nós fazemos parte do pacote. Ainda que nós contemos essa mentira, ainda que, como eu disse, nós acreditemos nessa lógica da performance. Eu sei, a gente se acostumou a fazer isso a vida inteira. A gente, por exemplo, quando chegava em casa e precisava contar aos nossos pais que nós tínhamos tirado uma nota baixa em uma determinada disciplina e a gente precisava que os pais ali assinassem o boletim ou a prova para a gente voltar até a escola, a gente tinha uma ótima estratégia. A gente chegava e dizia assim: pai, mãe, eu tirei 2 na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal. Boa estratégia essa, né? Tem uma melhor ainda. A gente dizia assim: pai, mãe, tem uma coisa para contar. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas o Wellington, sabe aquele meu amigo Wellington, aquele lá, tirou 0. Eu, pelo menos, tirei 2, mas ele tirou 0. Por quê? Porque a gente acredita na nossa performance. E quando está tudo indo mal, a gente encontra alguém que está indo pior que a gente, para a gente poder se sentir bem. Sabe qual que é o problema disso? É que o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca atingiremos esse padrão. Até os nossos atos de bondade e justiça nada mais são do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. A gente faz porque vai trazer algum tipo de quietação ao nosso coração. Na verdade, até os nossos atos de justiça, como já diria o profeta, diante de Deus, não passam de um trapo de imundície. Eu e você não conseguimos atingir esse padrão. E o que isso acontece? Isso traz sobre nós consequências das mais diversas. A incapacidade de perceber Deus agindo e muitas vezes continuarmos caminhando para longe da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e para junto dos desejos do nosso coração, que são enganosos. E aí nós enfrentamos caminhos tortuosos. Aí nós nos decepcionamos e frustramos. E enfrentamos consequências de muitas das nossas atitudes por queremos fazer as coisas do nosso jeito.
e não do jeito de Deus. A história daquele povo, que é o reflexo de uma grande história, tem a ver comigo e tem a ver com você. Nós também, muitas vezes, nos rebelamos contra Deus e sofremos as consequências dessa atitude, por estarmos longe do lugar que de fato nós deveríamos estar, a plena presença e comunhão com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você podemos sequer pedir, pensar ou imaginar. Mas se essa de fato é uma péssima notícia, que nos faz desanimar muitas vezes e percebemos que não tem para nós mesmos, por nossa própria capacidade, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum novo caminho, a alegria nós vamos encontrar na percepção de que Deus é misericordioso e gracioso para conosco, para com a humanidade e para com aquele povo. Versículo 13 de Esdras 5, contudo, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Aquele povo que havia sido espalhado, que teve que deixar a sua terra, a sua cultura, a sua parentela, os seus, que viu o templo da presença do Senhor, de adoração a Deus ser destruído, que foi levado cativo agora, pode voltar com a missão de reconstruir. E isso não é porque eles mereceram. Isso aí é graça. De repente, aparece um rei que substitui aquele império que os havia levado e por algum motivo, de maneira graciosa, ele não só permite que o povo possa viver novamente como povo, mas que algumas dessas pessoas pudessem voltar até a sua terra para reconstruir aquilo que havia sido destruído e perdido. Isso acontece por nenhum outro motivo, senão por graça. Eles não mereceram isso, eles receberam esse presente. E mais uma vez, isso nos denota uma grande história que nos define. Afinal de contas, essa era a história de uma humanidade morta em seus delitos e pecados, que era incapaz de achar um caminho de volta para um relacionamento real e genuíno com Deus, Criador de todas as coisas, mas que é alvo da graça de Deus. Quando o próprio Deus entra na história, na pessoa de Jesus. Aquele que caminha resolutamente na direção da cruz, para derramar a sua vida, o seu sangue em nosso favor. Para fazer por mim e por você, por todos aqueles que são os eleitos de Deus, aquilo que nós não poderíamos fazer. Aquele que morre a morte e ressuscita ao terceiro dia, provando que o plano estabelecido por Deus de fato funcionou. E aquilo que ecoa na história da humanidade encontra reflexo na minha vida e na sua vida, na vida da Igreja de Cristo, nos dias de hoje. Nós também percebemos a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, hoje. Acima de tudo, quando nós somos lembrados e relembrados das verdades do Evangelho. Quando nós percebemos de maneira ordinária e extraordinária Deus agindo e cuidando de nós, nos sustentando, apesar de nós não merecermos, nos direcionando, apesar de muitas vezes nós não conseguirmos enxergar direito, mas aí, pela ação do seu Santo Espírito, Ele abre os nossos olhos. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo agora, é aquele que passa a habitar no nosso coração de maneira graciosa e nos auxiliar em meio às lutas e às demandas. É aquele que nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. É aquele que nos faz encher de esperança, de saber que Deus de fato se importa e está andando ao nosso lado. E se as lutas aparecerem, e se as frustrações acontecerem, e se as adversidades vierem, Ele nos leva em seus braços. E se tudo ainda ficar pior, e nós viermos a padecer, quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. A antiga ordem terá passado. Eis que se farão novas todas as coisas. Essa convicção,
é o que enche o meu e o seu coração de esperança. Por quê? Porque nós cremos que aquilo que nos define está completamente relacionado a um Deus que é rico em misericórdia e derrama graça sobre o seu povo. Nós somos agora povo de Deus, não por merecimento, não por performance, não porque nós somos capazes, mas porque Ele fez assim. Nós que éramos injustos, fomos feitos justos, justificados em Cristo Jesus. Nós experimentamos agora uma nova vida, somos nova criatura. Vivemos com uma nova perspectiva, temos uma nova cosmovisão, uma forma diferente de enxergar o mundo à nossa volta. Por quê? Porque nós fomos agraciados por Deus em Cristo Jesus. E tenha certeza, isso muda e muito a maneira de enxergar aquilo que está à nossa volta. Mais uma vez, não porque nós merecemos, mas porque Deus assim fez. Porque Deus, de maneira graciosa em Cristo Jesus, assim o fez. Então, nós chegamos ao versículo de número 16, do capítulo 5, onde nós lemos na resposta a Dario, que então Sesbazar veio, lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém, e desde aquele dia ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Aquela obra, aquele templo ainda não tinha sido reerguido. Depois de algumas décadas, de alguns reis, aquela missão continuava por fazer, a ser realizada. E eles começaram então aquela empreitada de se envolver novamente com aquilo, porque eles sabiam que aquela missão não estava concluída, aquela missão não estava terminada, e eles tinham algo para fazer. Eles tinham algo da parte de Deus para concluir. E era isso que eles estavam fazendo. E era isso que eles continuariam fazendo. Eles se envolveriam com aquilo que Deus havia preparado para que eles fizessem. Aquilo que foi permitido que eles fizessem. Então esse era o envolvimento deles, para poder ver de novo o templo do Senhor, aquele que seria o espaço, a habitação, a morada do Deus Criador de todas as coisas, a presença de Deus entre aquele povo. Essa era a motivação que eles tinham. Era por isso que eles estavam fazendo o que estavam fazendo. E estavam, inclusive, dispostos a enfrentar o que precisasse ser enfrentado. Mais uma vez, isso ecoa em uma grande história. Porque eu e você somos agora responsabilizados. Quando os nossos olhos são abertos, quando o nosso coração é constrangido, é impossível que nós continuemos da mesma forma. Não dá para continuar vivendo a vida da mesma maneira, não dá para enxergar o mundo da mesma forma. Nós agora somos desafiados por Deus a viver de forma a compartilhar essas boas novas com aqueles que estão à nossa volta. A falar da realidade do Evangelho, aonde Deus nos leva e aonde Ele nos coloca. Essa é a missão que a igreja tem. Viver com atitudes e palavras o Evangelho da graça de Cristo Jesus, de maneira que isso transforme aqueles que estão à sua volta. Mais uma vez, isso tem a ver comigo e com você, a Igreja Presbiteriana de Sorocaba, com a Igreja de Cristo na história, com nós que estamos vivendo como discípulos e discípulas de Jesus no ano de 2022, aonde Deus nos colocou. A missão de vivermos uma vida que evoca perguntas. Por que que você vive dessa forma? Por que que você trata a sua esposa ou o seu marido desse jeito? Por que você cria os seus filhos nessa perspectiva? Por que você se comporta assim nas suas redes sociais, em um tempo que todas as pessoas se comportam de maneira estranha nas redes sociais, principalmente em ano de eleição? Por que que você tem esse tipo de postura? E a resposta para essa pergunta é o Evangelho. A resposta para essa pergunta é o exercício da missão que Deus nos concedeu. A resposta para essa pergunta, para essa igreja que há 153 anos tem vivido como agente do reino de Deus nessa cidade, é
ser instrumento da parte de Deus, para que o Evangelho seja proclamado, pessoas tenham seus olhos abertos e vidas sejam transformadas. Eu não sei você, mas eu estava sentado aqui na frente no momento dos batismos e de pública profissão de fé, e eu vou te contar uma coisa. Eu estou há muitos e muitos anos na igreja. Na verdade, eu poderia dizer que eu estou há gerações. A minha família está na Igreja Presbiteriana do Brasil há 5 gerações, 4 gerações de pastores. Eu, desde que me entendo por gente, vejo momentos como esse que aconteceram aqui. E eu vou te contar, eu não consigo não me emocionar. Todas as vezes que eu vejo pessoas conduzidas a um relacionamento com Deus, a terem agora seus olhos abertos, a sua real condição. Afinal de contas, eles estavam mortos em seus delitos e pecados, como eu também estava, como você também estava. Mas, por meio da proclamação do Evangelho, olha que coisa maravilhosa, porque você pode se questionar, mas não é o Espírito Santo que convence? Por que nós precisamos fazer isso? Porque aprove a Deus que a fé viesse pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo age, olhos são abertos, pessoas são transformadas. E aí aquilo que acontece aqui, ecoa na eternidade. Esse é o nosso papel. A igreja é muito mais do que meramente um amontoado de pessoas em prol de se reunirem para poderem satisfazer alguns dos seus desejos e vontades. A igreja é o espaço daqueles que agora foram responsabilizados. Por quê? Porque enquanto discípulos e discípulas com os olhos abertos, eles passam a transbordar do amor com o qual foram amados. E isso faz a diferença. Aqui na história e ecoa na eternidade. E pessoas vão chegar e vão continuar chegando, em nome de Jesus. E essa é a nossa oração por essa igreja, pela liderança dessa igreja. O Reverendo Wellington sabe o carinho e o apreço que eu tenho por ele. De fato, a nossa história se cruzou diversas vezes e a gente já caminha junto há bastante tempo. E eu tenho visto aquilo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. Eu tenho percebido aquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana de Sorocaba. E nós oramos a Deus e suplicamos a Deus por aquilo que Ele ainda há de fazer por intermédio dessa igreja. Agora, tudo isso começa num movimento muito simples. Entender aquilo que nos define. Entender onde está firmada a identidade dos discípulos e discípulas de Jesus que aqui congregam. E da vocação dessa igreja. Que ela tem sido chamada. Aqui ela tem sido despertada. Não é tão maravilhoso a gente ver isso acontecendo? Por que às vezes a gente se acomoda na nossa responsabilidade de levar isso a acontecer? Não é tão maravilhoso ver pessoas impactadas pelo poder do Evangelho? Por que às vezes a gente fica tímido em compartilhar essa mensagem com aqueles que Deus tem colocado à nossa volta? Eu diria que isso acontece por uma razão. Porque muitas vezes nós deixamos de contar essa história para nós mesmos. Eu tenho certeza que para aqueles que talvez frequentam uma igreja há mais de 1 ano, ou há mais de 6 meses, ou numa igreja onde o Evangelho é pregado de maneira genuína, como eu tenho certeza, a igreja em que pastoreia meu amigo Wellington, talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, se está vindo aqui há apenas algumas semanas. Não há nada de novidade nessa história. Mas é essa história que tem poder para a salvação. É essa história que transforma. E é sobre essa história que a nossa fé e os nossos passos devem estar firmados. Isso tem poder para salvar e para transformar e também para sustentar no dia a dia. É por isso que eu e você, ao acordarmos pela manhã, precisamos relembrar a nós mesmos as maravilhas do Evangelho. Dizendo para nós que existe um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Nossa identidade de fato está firmada nesse Deus porque Ele é o Criador. Ele que fez tudo o que há. Mas nos lembrarmos também da nossa condição. Como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como nós não somos bons como achamos que somos. Como a tendência do nosso coração é sempre fazer
aquilo que não deveria, ou nas palavras do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. E se é uma realidade para ele, é para mim e para você também. Sermos lembrados por nós mesmos disso, da nossa inclinação, mas também sermos lembrados por nós mesmos que nós fomos amados por Deus em Cristo. Que isso muda a nossa sorte de uma vez por todas. Que agora nós que fomos justificados, fomos feitos também novas criaturas e responsabilizadas para viver uma missão. A missão de proclamar as boas novas do Evangelho, com atitudes e palavras, aonde Deus tem nos colocado. Se você tem esse entendimento de quem você é e qual é o seu papel, um monte de coisa vai mudar na sua cabeça. Inclusive os seus questionamentos de por que Deus te colocou no lugar onde Ele te colocou. Porque você vai começar a perceber que a sua vocação é maior do que a sua profissão. E não importa o lugar onde você está nesse momento, o seu papel ali é muito claro para você. Ser um discípulo e uma discípula em missão no mundo. Fazendo a diferença com atitudes e palavras, vivendo uma vida que evoque perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Deus continue usando essa igreja na sua missão. Que Deus continue dando entendimento e sabedoria ao conselho, à liderança dessa igreja, para caminhar dessa forma. Que o amor com o qual vocês foram amados e que nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus possa transbordar de nós, de maneira a fazer a diferença nessa cidade, nessa região e transformar, impactar a vida de tantas pessoas. Talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, principalmente daqueles que gostam de estudar a fé reformada, esteja na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, porque ele traz toda essa história à tona de novo. Ele nos faz perceber qual era a nossa condição. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, entretanto, porém, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, para fazermos a diferença, para anunciarmos o Evangelho, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos agentes do reino na história, coisas que o próprio Deus preparou de antemão, para que nós praticássemos. Essa é a nossa missão, é a isso que nós temos sido chamados, é a isso que a igreja de Cristo é chamada. Esse é o seu papel, esse é o seu dever, essa é a sua responsabilidade. Que Deus dê esse entendimento e essa sabedoria à liderança dessa igreja, e que isso possa também transbordar sobre todos aqueles que aqui congregam, e que essa igreja seja percebida, não só em Sorocaba, mas em toda a região, em todo o país e fora do nosso Brasil, como uma igreja comprometida com as verdades do Evangelho, e que cumpre a missão e a vocação a qual foi chamada. Amém? Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar pela liderança dessa igreja. Deus eterno, nós somos gratos por tão grande amor, amor revelado na cruz em Cristo Jesus, amor que nos constrange, amor que nos leva a uma nova vida, a um novo comportamento, a fazermos a diferença onde o Senhor nos coloca. Deus, não porque isso é uma forma de negociarmos contigo e recebermos algo em troca, mas porque isso é uma resposta
ao amor com o qual fomos amados por Ti, amor revelado em Cristo Jesus. Que o Senhor, de fato, molde o nosso coração a partir dessa perspectiva. Que o Senhor age em nós e através de nós para que possamos, então, cumprir efetivamente essa missão. E quando os nossos olhos estiverem próximos a ficarem novamente vendados, que o Senhor os abra. Quando nós nos acostumarmos ao Evangelho, que o Senhor levante pessoas à nossa volta que possam pregá-lo com eficácia, com alegria a nós. E que o Senhor, todos os dias, use o seu próprio Santo Espírito a nos conduzir para que nós mesmos sejamos proclamadores dessas realidades a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, Pai, todos os dias pela manhã, a contar a nós mesmos essa grande história que nos define e a relembrá-la todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que o Senhor venha. E com essa compreensão, que possamos transbordar do amor, compartilhar da graça, exercer a misericórdia, que nós possamos adorar o Senhor, edificar a sua igreja e nos envolvermos na missão que de antemão o Senhor preparou para nós. Eu clamo nesse momento, Deus, pela Igreja Presbiteriana de Sorocaba, o Senhor que a sustentou ao longo desses 153 anos, em meio aos desafios, em meio às lutas, porque nós sabemos, ó Pai, essa é uma realidade de um mundo que jaz no maligno, onde o pecado é uma realidade, onde há instabilidade. As lutas são reais, as adversidades são verdadeiras. E muitos momentos assim foram vividos por essa igreja e por aqueles que aqui estão. Mas o Senhor sempre esteve sustentando, carregando em seus braços. E foi o Senhor que trouxe essa igreja viva até aqui. E que o Senhor, ó Pai, a revigore, a fortaleça, a use como instrumento nas tuas mãos, para a proclamação do teu Evangelho, para a transformação dessa cidade, para que ela possa servir de agente do teu reino que subverte estruturas contaminadas pelo pecado. Deus, que o Senhor dê esse entendimento e essa sabedoria, guarde o coração da liderança dessa igreja, traga à memória aquilo que traz esperança e que o Evangelho seja aqui pregado, vivido e compartilhado com atitudes e palavras em todo o tempo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quero convidar os meus irmãos presbíteros para se juntarem comigo à mesa. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: "Este é meu corpo partido em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim." Após partir o pão e ceiar com os seus discípulos, mais uma vez Jesus toma o cálice e diz: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim." Porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós proclamamos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não só a sua morte, nós proclamamos a ressurreição e a viva esperança que existe nessa ressurreição. Mas mais do que a ressurreição, nós proclamamos a volta do Cristo. E nós aguardamos a volta do Cristo. Se você já professou a sua fé em Cristo Jesus, essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a mesa do reino. E o Senhor do reino diz que todos são bem-vindos. Participe
do pão e do vinho, todos juntos, esperando. Quero convidar você a receber o cálice, o dispenser, e esperar que todos possam tomar juntos. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu espero que Jesus tenha falado poderosamente ao seu coração. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos juntos fazer a oração final. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te lembrar, nós temos o nosso kit visitante. Então, se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não recebeu, não saia daqui, nós queremos conhecer você. Você é uma pessoa muito importante, nós queremos servir você como igreja, então, por favor, não deixe de se identificar. Primeiro. Segundo, acabando aqui esse tempo, né, de comunhão, nós temos uma extensão dessa comunhão aqui no nosso salão social. Você pode descer ali, temos uma pipoca que é feita há 153 anos. É uma tradição. Não é a mesma pipoca, viu? É o milho é novo, tá? O óleo é o mesmo. Temos nossa tradição aqui com a pipoca. Você pode ter um tempo muito bacana com a gente ali, por favor, tá? Queremos recebê-lo muito bem. Vamos orar, agradecendo o que Deus fez? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer por esses sacramentos, ó Deus, que são sinais visíveis de uma graça invisível, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fez algo no nosso coração nessa noite, no coração do teu povo, comunicando a tua palavra, desafiando o nosso coração, ó Deus, nos moldando, Pai, segundo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E isso é o mais importante, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa aplicar essas verdades durante a semana, Senhor. Que o meditar do nosso coração seja algo transformador, ó Deus, e altamente missional. É o que nós te pedimos, Pai. Nos abençoa, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.